Vânia Ferrari, descabelada como sempre, desbocada como nunca é. Ana Nogueira. Você sabe qual é o principal ofensor da saúde emocional dos brasileiros, segundo a Associação Brasileira de Psiquiatria? Sabe? Eu sei. É o que a gente espera. Qual é, Ana Nogueira? O excesso de reuniões Ah, no trabalho. pelo amor de Deus, inteligência artificial, automação, os caras indo pra Marte, e é reunião ainda o problema. Ainda é o problema. E Ah, a gente não. digitalizou o problema, né? Porque Ah, antes eram as reuniões presenciais, agora são as presenciais e também as reuniões à distância, as reuniões online. a gente digitalizou a burrice. Olha que legal, olha que esperteza, minha Olha, que gente. Tô legal, né? impressionada. Pois é, gente, assim, óbvio que você já ouviu falar muito sobre isso, já leu muito sobre isso, mas fato é que as pesquisas trazem formas de você resolver esse problema definitivamente. E atenção, não tem nenhuma receita mágica, tem colocar em prática o que você já sabe e os outros truques que a gente vai te ensinar. Vamos lá. Primeira dica: a duração da reunião tem que variar de acordo com o tema e a complexidade. Por que que toda reunião precisa durar 1 hora? Pois é. Isso não faz o menor sentido. Tem conversa que é pontual e vai ser feita em 10 minutos em pé, não precisa nem de sala. Outras vão precisar de 1 hora, 1 hora e meia, porque são mais complexas, mas a gente vai sair de lá com a decisão tomada. Então é isso, avalie de acordo com o tema, objetivo e pessoas envolvidas, qual vai ser a duração, não pode ser sempre a mesma. Eu estava aqui pensando quando você estava falando, é, nos aplicativos, você pode selecionar lá 5, 10, 15, 20, meia hora. Eu só recebo convite de 30 minutos ou de 1 hora. Só. É. Eu nunca recebo nada assim a 20 minutos. O que é muito inteligente, senhoras e senhores, porque a essa altura do campeonatinho, a gente já tem experiência acumulada para saber que determinados assuntos, sobretudo os que a gente trata sempre, duram pouco, né? Exatamente. E força as pessoas a serem mais pragmáticas, mais objetivas, né? Quando a gente tem uma duração menor, a gente vai direto ao ponto. Bom, isto vai funcionar, você fazer a duração certa, se vocês pararem de atrasar. Ai, mas no Brasil todo mundo atrasa. Mentira. Eu tenho um monte de amigo, de parceiro, de colega de trabalho que é super pontual. Atrasa quem é indelicado com o outro, atrasa quem é desorganizado, atrasa quem está pouco se lixando para a reunião. Ou que não consegue fazer os passos que a gente vai ensinar aqui. Então, tem um dado que diz que quando uma pessoa atrasa 5 minutos numa reunião, ela compromete 8% da produtividade do grupo que estaria participando desse conteúdo. Até porque, bonitinhos, você não entra na reunião e fica na sua. Você entra na reunião e fala, ai, desculpa, eu estava atrasado, porque o trânsito que eu peguei, desculpa, eu estava atrasado, porque eu estava numa outra reunião. Não interessa. Você está atrasado, entra quieto, fica na sua. Ouve o que já está acontecendo. E o pior, quem atrasa sempre? Os chefes. E aí fica todo mundo segurando na mão, a caneta numa e aqui a outra coisa, porque não tem coragem de falar isso já foi dito. Ou vamos seguir daqui, depois a gente se atualiza. E aí a gente repete, já fiz 1000 vezes isso. Alguém repete o que já tinha sido dito porque o chefinho chegou atrasadinho. Então, assim, se você é líder, faça um favor para a sua equipe. Aliás, a questão de saúde emocional, ai meu Deus, tô tão Até nervosa. a saúde emocional foi pro chão. Eu fico muito nervosa com esse tema. Sabe por quê? Não é só a reunião que compromete a saúde, é a forma como esse líder se comporta durante essa reunião. É verdade. Desculpa, E me geralmente emocionei. o líder atrasa, esse mesmo ser humano atrasa quando a reunião é com a equipe. Se é uma reunião com o chefe, com a chefe dessa pessoa, ela chega no horário. É Então verdade. dá pra fazer, né? Dá pra fazer. Uma questão de respeito. Isso. Próxima dica, libertadora pra vida, diga não, decline. Você não precisa estar em todas as reuniões. Não é porque você recebeu o convite que você é obrigado a aceitar. Tem lá o botão sim e não. Escolha inteligentemente. A gente tem um exemplo que aconteceu hoje, né? A Van ligou pra minha sogra e perguntou, mãe, você pode falar? Ela falou, não, tô fazendo a minha unha.
sabedoria, gente. Vamos usar pra vida? Dizer não. Ah. E ela disse o motivo que era muito honroso, eu tô fazendo a unha. Ela queria estar ali focada na manicure. E tá eu certa. e a Ana achamos maravilhoso. A gente falou, tá vendo? Entendeu? Porque é isso. Você não precisa participar de uma reunião sobre um tema que você não domina. E ninguém precisa do seu achismo. Ninguém precisa da sua intuição. A gente precisa de informação séria, baseada em fato, dado, relatório, indicador, para você ajudar na tomada de decisão de um jeito consciente. Não é ir para ir. Então, eu já disse muitas vezes na minha carreira, olha, eu não vou participar dessa reunião porque eu não domino esse tema e, portanto, eu não vou poder ajudar. Esse é um bom argumento, aliás, é um ótimo argumento. Outro argumento, não, eu entendo desse tema, mas outra pessoa que está na reunião entende tanto quanto eu. Então, a gente não precisa duplicar os saberes. Essa pessoa sabe tanto quanto eu, ou tem tanta experiência quanto eu. Ou ainda, eu sou a única pessoa que sabe sobre isso, mas eu não posso nesse dia e nessa hora, porque as minhas prioridades, segundo o que eu alinhei com o meu líder, são outras. Então eu não posso participar dessa reunião. Ou a gente remarca, ou você não vai e eles vão ter que lidar com isso. Argumento tem, né? Ou um é só a monte. gente usar. Então, essa. Eu posso inverter a ordem, porque Pode. a minha próxima dica tem muito a ver com o que você falou. Pode. Que tem. A gente fala sobre quem vai ser convidado para cada reunião. Então, se você está organizando uma reunião, você tem que convidar exclusivamente as pessoas diretamente envolvidas naquela tomada de decisão. Uhum. Então, não adianta você convidar muita gente, porque essa pessoa precisa ouvir sobre esse tema, essa pessoa talvez possa opinar. Não, porque o que há de mais ineficiente é a gente ter uma sala lotada, seja ela virtual ou presencial, com gente ouvindo algo sem ter a condição, a autonomia, enfim, para decidir. Então, você, organizador, tem a responsabilidade com o tempo e a agenda de quem está envolvido e convide só quem é realmente importante para aquele tema e para o que vai ser decidido naquela reunião. O que nos leva para esse outro tema que é delegue, tá? O heterotop adora um termo chamado ele tem caneta para assinar. Ai, gente, é veio, né? Tão veio a caneta. Então, essa pessoa que tem caneta para assinar é a seguinte, o líder ou alguém dentro do grupo que vai decidir ou que vai bater o martelo acerca daquele tema. Contudo, os outros integrantes estão lá para contribuir. Se você não vai a uma reunião e vai mandar outro ser humano, você tem que abrir mão do seu pequeno poderzinho. E você tem que falar para a pessoa, vai lá e decide em nosso nome. Porque daí a pessoa vai lá, fica sentada com uma cara de salame, alguém fala, qual é o seu voto acerca disso? Fala, não posso votar porque meu chefe falou que eu só tô aqui para ouvir. Eu vou alinhar com ele, depois eu volto. Pronto, o grupo inteiro vai precisar fazer uma nova reunião só por conta de um alinhamento que não foi feito inicialmente. Então, neste ponto aqui, primeiro, não se ache tão importante. Isso vai te ajudar muito na vida, tá? Você não é tão importante. Você pode e deve entregar para outra pessoa que muitas vezes é até mais competente que você naquele assunto, a autoridade para assinar em seu nome. Outra coisa é avise antes do que se trata, porque o que acontece muito é assim, Ana, eu tenho uma reunião agora, mas aí o meu chefe me chamou, eu não posso ir, vai lá. E aí a pessoa chega e fala, oi, beleza, pessoal? É isso aí. Pois é. E o interessante é que essas coisas acontecem o tempo todo. E qual que é o principal impacto? A gente não toma boas decisões, porque a gente não está preparado para aquela conversa, porque a gente não levou os fatos, os dados, a gente, enfim... Nem sabe do que é a nem conversa. sabe do que é. E aí a gente só vai fazer o tempo das pessoas envolvidas ser desperdiçado. Exato. E aí a saúde emocional vai junto, porque a gente é obrigado a ficar 12, 14, 16 horas no trabalho. Com a gente acontece direto. O cliente vai fazer uma reunião de briefing, tá? E aí na reunião de briefing ele vai me contar, ou contar para mim e para Ana, o que é o evento, do que se trata aquele episódio, aquele congresso, aquela reunião. Tem 8 pessoas na reunião. Do cliente, tá? Ana e eu aqui, que vamos criar o conteúdo, e 8 pessoas do lado de lá. Aí eles ficam esperando o chefinho chegar.
Aí o chefinho chega para dizer assim: bom, nós somos uma padaria. Uma padaria, não sei se você sabe, faz pão. O nosso pão é crocante. O nosso pão é charmoso. Inferno, fica falando um monte de coisa que eu posso pesquisar no site. Eu não preciso que você me fale. E aí ficam 8 pessoas escutando aquele chefinho falando coisas que elas estão cansadas de saber. Então, assim, ou o chefe faz sozinho com a gente, ou escolhe entre as outras pessoas a que tem a melhor oratória, o melhor conhecimento, a maior interação acerca desse tema, ou interação com as pessoas do evento, e vai uma só. Tô muito irritada, gente. Eu não tô bem. Não, porque o excesso de reunião é um ofensor da saúde emocional e a gente está compartilhando aqui muita coisa que é simples da gente mudar. Não requer orçamento, não requer aprovação, requer atitude. Requer a gente olhar diferente para o nosso tempo e para o tempo de quem trabalha com a gente, né? É. Então, assim, vamos transformar isso porque, assim, a gente precisa de problemas novos. E a gente tem um monte deles. Sim, Um monte sim. de desafio para ser resolvido. Mas como é que eu falo com o meu chefe, Vânia? Falando. Eu falava para os meus todos, eu dizia assim: olha, vai você ou vou eu? Porque eu tô te falando, te prometo, tem meu compromisso de que eu tenho condições de tocar essa reunião sozinha. Agora, nós duas ou nós dois somos desnecessários. Eu sei que você tá super atarefado, isso funciona muito bem. Eu sei que você tá super atarefado, atarefada. Tô vendo aqui. Então, cuida das tuas coisas e deixa que eu represento a nossa área lá. Vai ser bom para você e bom para todo mundo, né? Então, eu acho que esse é um bom caminho. A conversa, o diálogo, o poder de convencimento que você, profissional, tem que ter na hora de escolher os convidados. Exatamente. Afinal de contas, a gente está falando da sua vida, né? De você ter mais qualidade de vida, você ter mais tempo, enfim. Pois Tá é. tudo muito relacionado. Próxima dica. Vamos falar de sabedoria na divisão do dia. Ana e eu temos falado que desejamos ter minutos ótimos. Portanto, a gente pega um dia e vive esse dia como se fosse o último da nossa vida. Portanto, nós separamos os horários com tudo que a gente entende que é importante real. Assim, né? Então, uma coisa que a gente não faz, a gente não marca a reunião consecutiva, 9, 10, 11, 12, até porque isso é uma falácia. Você vai atrasar em uma delas. Então, a gente marca uma reunião das 9 às 9h20 e depois a próxima reunião só às 11. E olha lá ainda. Eu não marco uma reunião meio-dia porque eu tenho fome. E com fome, eu sou ainda mais mal-humorada do que eu estou hoje. Então, eu tenho um momento que eu falo assim, não, esse horário do meio-dia às 2, eu não atendo o telefone, eu não faço reunião e tal. E as pessoas pedem, tá? Ai, pode ser meio-dia? Não, amor. Que meio-dia eu como? Pode ser às 18? Não, amor. 18 eu já estou abrindo alguma tampa de alguma garrafa, de alguma bebida. Então, assim, não existe marcar reunião das 9 às 10, 10 às 11. Até porque você precisa de pausa para processar o que você vai ter que fazer. E essa pausa, além de processar intelectualmente, cognitivamente o que você vai fazer, tem a ver com você colocar na sua agenda tarefas com as quais você se comprometeu na reunião das 9. É. Então, assim, às 9 horas eu fiz uma reunião e me comprometi que no dia tal, na hora tal, eu ia entregar tal coisa. Quando eu desligo o telefone daqui, ou saio da sala, ou fecho a tampa do laptop, eu vou ter que ir para uma agenda real, física, digital ou analógica, e escrever lá as tarefas que eu me comprometi a entregar. Então não adianta ter uma outra reunião às 10, porque daí a das 9 vai falhar miseravelmente. É, exatamente. E tem outra coisa muito importante, o nosso nível de concentração vai caindo. Uhum. Então, se a gente não fizer uma pausa e levantar da cadeira e tomar uma água, e tomar um café, enfim, seja lá qual for a atividade que você vai fazer nessa pausa, a tua concentração vai estar baixa, você vai tomar piores decisões. Então, a pausa é mandatória entre uma reunião e outra. É isso aí. Por último, pauta e foco na pauta que foi definida. A gente cansa de ver reunião que é marcada sem objetivo claro, sem ter uma pauta prévia. E aí o que acontece? 10 minutos iniciais de pessoas falando amenidades.
depois a gente começa a falar de um assunto, aí alguém levanta um outro assunto, quando a gente vê, a reunião já tá com 3, 4 temas diferentes, tá completamente à deriva, e é óbvio que ela não vai durar o tempo que foi pré-determinado, porque não tem ali o foco no que é relevante. Então, a reunião precisa começar com um objetivo claro e ao final dessa reunião, o que a gente vai ter feito? Que decisão foi tomada? Quais são os próximos passos? Enfim, a gente precisa ter clareza de qual foi o resultado dessa reunião. Para que ela serviu? O que de fato a gente resolveu de problema complexo ali. Pois é. E aí tem um indicador importante. Se você saiu da reunião se abanando, sem nada para fazer, é um bom indicador que você não devia estar lá. Se você saiu da reunião com um monte de coisa para fazer, significa que você não teve voz ativa para dizer não e você está se sobrecarregando. Então, assim, tem indicadores, senhoras e senhores, a gente já sabe o que a gente tem que fazer. O que a gente tem que fazer é assumir a responsabilidade sobre as nossas carreiras e sobre o nosso dia. E parar de engolir sapo. Porque a questão da saúde emocional está muito ligada a gente não concordar com um monte de coisa, mas a gente não fala nada. Fala no happy hour para os amigos da outra empresa, fala para a família, que não tem nada a ver com isso. Fala para o psicólogo, para o psiquiatra, como a pesquisa bem mostrou. Mas não fala para quem de direito, que é o seu líder que está administrando mal o tempo, que são os seus pares que estão, porventura, desorganizados. Você tem que falar, bicho. E aí no nosso canal tem vários vídeos sobre técnicas de feedback, que são 2 adultos experientes conversando sobre como eles conseguem trabalhar melhor juntos. Exatamente. Aí, voltando aos psicólogos e psiquiatras, eles podem até te ajudar a elaborar isso, a pensar em como isso te afeta, como você deve contar. Mas, enfim, chame para si a responsabilidade da sua carreira, esteja presente, né? Porque quando a gente está presente numa reunião, no trabalho, na vida, a gente toma melhores decisões, claro. A gente se posiciona, a gente impõe os nossos limites, né? E tudo isso vai fazer a nossa saúde emocional colher os benefícios. Estávamos estudando essa pesquisa e para fazer aqui os tópicos deste roteiro que a gente preparou para vocês com muito carinho, teve um último que a Ana e eu discutimos e a gente falou, puxa, que desenho a gente vai fazer ou que frase a gente vai escrever para esse tema. E eu classifiquei carinhosamente de vareia. Vareia é algo... Vareia é uma resposta que minha avó me dava, que eu gostava muito, que é o seguinte, você tem várias possibilidades de trocar uma reunião. Por exemplo, você pode sim fazer presencial, mas você pode fazer por telefone. Uma reunião pode ser ou não seguida de um cafezinho, cuidado para não se perder no bate-papo e fugir do objetivo. Ela pode não acontecer. Olha que maravilhoso. Ai, gente, maravilhoso. Você quer engajar a sua equipe? Quanto gestor acha que engajamento se dá numa reunião semanal? Para manter a equipe unida, alinhada. Às vezes, se você deixar essas pessoas terem uma hora livre para trabalhar, para fazer as prioridades e tal, vai deixá-las muito mais felizes e engajadas do que mantê-las ali juntas, sem um objetivo claro, ocupando o tempo de todo mundo. E se esse ofensor da sua empresa, você pode dar um treinamento sobre as melhores práticas quando o assunto é reunião. E por isso, Ana e eu estamos aqui. Porque a gente sabe treinar o seu time. A gente pode juntar o seu grupo, se você identificar que esse é o ofensor da produtividade e da saúde mental do seu time, chama a gente presencialmente ou virtualmente e a gente vai discutir esses pontos. E se você resolver isso no seu grupo de 10 pessoas, de 5, onde a gente fica trocando e-mail uns com os outros e tal, a gente resolve talvez uns 20, 25% do problema geral. Se a sua interação com esse grupo de 10, 15 pessoas for grande e a gente conseguir resolver nesse grupinho, a gente libera, nas contas que fizemos e nos estudos que promovemos, mais ou menos 16% do seu tempo que você vai ganhar em produtividade com esse treinamento que a gente quer te oferecer. Então chama a gente faz esse trabalho com muita leveza, com muita diversão e ao mesmo tempo você termina essa apresentação num outro patamar de consciência com ferramentas, argumentos e conceitos que você vai usar para o resto da vida. Para acabar definitivamente com o problema do excesso de reuniões, porque isso é velho
e a gente precisa passar para a próxima. É Pra isso outros aí. desafios mais interessantes. É isso aí. Curte, compartilha, comenta. Comenta, compartilha com a sua equipe, troca experiências, conta pra gente o que você faz para se livrar desse excesso de reuniões. Vamos continuar trocando boas práticas. Até a próxima! Até mais.